Senador Ciro Nogueira solta fake news para atacar governo Lula e leva a lapada seca do início ao fim do senador Randolph Rodrigues. Espia. Senador Ciro Nogueira, começa com o senhor. O senhor fez um tweet no ex-Twitter, no X, falando que se o arroz está caro é só não comer, se o gás está caro é só não cozinhar, se a gasolina está cara é só ficar em casa. Eu entendo o que o senhor está querendo dizer com isso, mas não é o que o presidente disse. O presidente disse que as pessoas ficarem atentas no preço, é uma declaração que dá margem para isso, para ser explorada politicamente como está sendo, mas não é exatamente o que ele disse. Como é que o senhor vê essa declaração? Como é que o senhor analisa essas escorregadas do presidente quando tenta improvisar? As pessoas não estão tendo condições de comprar seus alimentos. E é por isso que o Lula está derretendo, por isso que existe uma desaprovação cada vez mais constante. E o presidente, com esse tipo de declaração, quando vai um ministro dizer, nós vamos trocar a laranja por outro alimento, então isso vive uma falta de realidade, de sintonia com o que a população está vivendo e nos assusta. Não se fortalece o ministro da Economia com as suas decisões, se contrata um marqueteiro para tomar as decisões no país e quem vai sofrer com isso é a população de baixa renda, principalmente, e tem sofrido muito para comprar arroz e feijão quando se prometeu picanha no Brasil. Senador Randolph, como é que o senhor justifica essa declaração do presidente Lula? Júlia, em primeiro lugar, é o seguinte, eu acho que é importante a gente recuperar a realidade. Porque se tem um sentimento, em primeiro lugar, que nós vivemos um ambiente de descontrole geral. Sabe qual era uma situação indefensável para ser defendida, Júlia? Era quando a inflação dos alimentos estava em 18,15%. É quando a inflação dos alimentos estava em 13,23%. Durante 2 anos do governo anterior, chegou a esse número. Em 2020, 18,15%, em 2022, 13,25%. Ao longo de 4 anos, 27% de inflação de alimentos. No ano de 2023, nós temos deflação da carne, nós temos deflação. A picanha, Ciro, em janeiro de 2023, estava abaixo do preço que foi recebido do governo anterior. Nós temos uma pressão sobre os alimentos agora, mas não é nada que não esteja dentro do controle. Não é nada que o governo não possa controlar. E a média de 2 anos nossos de inflação sobre os alimentos e da inflação mesmo é muito menor da inflação do passado. Por conta de uma manifestação da interpretação de uma fala do presidente, de uma circunstância ou de outra, se cria um ambiente que não é o ambiente da realidade. Ô, Júlia, Otávio, há pouco tempo os brasileiros estavam na fila do osso, tinha que coletar comida no lixo. Há pouco tempo. Não é essa a nossa realidade. Nós estamos com a menor taxa de desemprego de 10 anos. Estamos com um crescimento robusto da nossa economia durante 2 anos, já quase completando 7% de crescimento. A massa salarial da atualidade é R$700, superior à massa salarial dos 4 anos anteriores. Para cavarmos um debate sério, em qualquer número que se aponte, nós estamos em uma situação muito melhor do passado. Nós temos uma pressão sobre os alimentos, sim, mas eu não acho que a oposição tem muita credencial, tem muita autoridade moral de falar desse tema. Se fosse algum outro tema, distorcer realidade, fake news, tentativa de golpe de Estado, talvez tivesse. Mas esse tema eu acho que não tem muita condição moral de falar, porque os números e a realidade recente revela a diferença. A inflação, que o meu colega inclusive disse que é de 7,6%, essa inflação atual que é apontada, não é 1/3 da inflação de alimentos que eles deixaram, que é de 27%. Só de 7% foi a inflação de 2019 sobre alimentos, no primeiro ano do governo deles. Nós estamos no começo do 3º ano do nosso governo. Então, em 2020, a inflação de alimentos era 18,15%. É o dobro dessa de 7%. Era por isso a fila do osso. Em 2021 era de 8,4%. Ou seja, dos 4 anos do governo passado, todos, 2019, 20, 21 e 22, a inflação foi de 6,7%, 18,15%, 8,4%, 13,25%, mais de 27% da soma dos 4 anos. Vamos assim detalhar do que é que eu estou falando. A alta dos preços dos alimentos sempre ocorreu e dobrou o IPCA durante os 4 anos do governo passado. A alimentação em domicílio aumentou 44%. Uma macaxeira para comprar era 115% de aumento. A carne teve 30% de inflação sobre a carne. Frutas, uma laranja, uma abacaxi para comprar na feira, era 60% de inflação no período anterior. Era essa a realidade. No primeiro ano do nosso governo, havia uma deflação. Nós estamos tendo uma inflação ocasionada pela pressão do dólar de dezembro e é uma inflação localizada em dezembro, agora janeiro, fevereiro, que vai estar sob controle. O que o presidente falou foi sobre a lei da oferta e da procura, que é um dos mecanismos mais básicos da economia, que existe junto com todos os outros e com as medidas que o governo está tomando para reduzir a inflação dos alimentos, conduzido pelo ministro mais forte desse governo, Ciro. Eu entendo que vocês queiram, retoricamente, que a Haddad seja um ministro fraco. Não é. Ontem ele estava lá com o Hugo Mota, conversando e apresentando a agenda com 25 medidas, liderando a política
econômica do governo. Semana que vem, Cida, a gente vai estar junto, eu e você, provavelmente, em uma reunião com o ministro Haddad, sediada e ancorada pelo presidente Davi Alcolumbre, onde ele vai apresentar as medidas. Então, que danado de ministro fraco é esse? Que reúne com os dois presidentes das casas, que conduz a política econômica, que apresenta 25 medidas. Então, só para fazer essa devida, com todo o respeito, fazer a devida retificação, eu sei que é uma aposta que o meu colega faz, mas se tem um ministro que não pode ser acusado de ser um ministro fraco nesse governo, é o ministro Fernando Haddad. Senador Ciro, eu só fiquei com uma dúvida no que o senhor falou, porque aqui para o debate ficar bastante preciso, o senhor disse que a gente está vivendo uma situação como nunca na história do país. No meu entendimento, com base nos dados, a gente não tem uma inflação que chega a ser a hiperinflação, como a gente viveu, por exemplo, nos anos 80.